No ano de 2021, o município de Capão do Leão, na zona sul do estado do Rio Grande do Sul, comemora 39 anos de emancipação política. Apesar de ser um município jovem do ponto de vista da sua autonomia, é uma localidade muito antiga que remonta à época das primeiras sesmarias na metade sul do Rio Grande do Sul. Por ocasião da data, eu trago hoje também um dos mais antigos registros escritos conhecidos sobre o Capão do Leão, cujo mérito da descoberta, na verdade, é do grande amigo Arthur Vitória Silva, que publicou essa história em seu blog pessoal em 2006. Esse registro ele data do ano de 1828 e foi anotado por um soldado mercenário suíço-alemão chamado Carl Friedrich Gustav Seidler. O Carl Seidler ele serviu aqui no Brasil as tropas imperiais na época da Guerra da Cisplatina. Ele passou 10 anos no Brasil, como o título do livro que ele escreveu, tá? Entre 1825 a 1835. Posteriormente, ele vai voltar para a Europa e lá ele vai escrever, em 1845, a obra Zehn Jahr in Brasilien, ou seja, 10 anos no Brasil, que vai ser publicado primeiramente em Leipzig. A Guerra da Cisplatina, ela opôs de um lado o Império do Brasil e de outro lado as Províncias Unidas do Rio da Prata, que vem a ser a Argentina, na disputa do território da chamada Província Cisplatina, que tinha sido recentemente, há poucos anos, incorporada ao território do Império. Essa Guerra da Cisplatina ela aconteceu entre 1825 e 1828, ou seja, na época do reinado de Dom Pedro I, e ela teve como resultado final a criação da República do Uruguai. A província cisplatina, no final das contas, não ficou nem com a Argentina, nem com o Brasil, mas deu origem ao novo país. Nessa ocasião, foi muito comum que o Império do Brasil, que não tinha ainda um exército organizado, contratasse mercenários estrangeiros para combater sob a bandeira do Império. Então isso foi uma constante. Houveram ingleses, franceses, mas também houveram prussianos, suíços, alemães e italianos, que eram empregados nos objetivos militares do Império naquele momento ali. O Carl Zeidler ele estaria no ano de 1828 viajando de Piratini a Pelotas. O objetivo dele era sair de Piratini e chegar a Pelotas. Ele estava a cavalo, mas um pouco antes de chegar a Pelotas escureceu e ele teve que pensar em pernoitar no local onde ele estava passando. E ele estava passando justamente em Capão do Leão. E ele fala e se refere ao lugar como Capão do Leão. Ele encontra nessa passagem uma hospedaria. Ele salienta que é a única hospedaria do lugar, ele não tinha nenhum outro tipo de opção para seguir viagem, então ele resolve pernoitar por ali mesmo. E recebe ele o dono da hospedaria, que ele descreve como um mulato alto e forte, que recebe ele muito bem recebido, inclusive se comprometendo a hospedar o Zeidler gratuitamente. Ele, o Zeidler, ele fica um pouco receoso, mas ele não tem nenhuma outra opção. Ele vê que vai ter que ficar por ali mesmo, pelo menos durante a noite. Ele segue esse mulato alto e forte que é o dono da hospedaria e ele observa que é uma habitação bem baixa, assim, tá? E ele chega no único quarto de hóspedes que tem. Ele encontra nesse único grande quarto de hóspedes que tem, como se fosse uma sala, um salão principal, assim, uma fogueira no meio da sala, tá? E em volta dessa fogueira, cerca de 10 a 12 indivíduos, a maioria deles mulatos, negros ou de pele alaranjada, que seriam mestiços. Ele chega a comentar que alguns são mestiços de mulatos com negros e outros de índios com negros. Muito bem.
Ele observa que em torno dessa fogueira eles estão assando carne sem sal em varas, tá? E estão ali conversando. Logo em seguida chega a dona da casa, no caso a esposa do proprietário da hospedaria, né? Ele até descreve essa senhora também como negra, relativamente um pouquinho gorda, né? Com um casal de filhos, que recebe ele também muito bem. O Zeidler é convidado a tomar parte ali daquele círculo no qual eles estão assando carne em torno da fogueira, estão conversando ali, e ele observa o seguinte: não há nenhum tipo de cadeira, são feitos como uma espécie de bancos improvisados, crânios de cavalo e bois. Ele observa também o seguinte: a maioria daqueles homens que estão ali na volta, eles estão portando espada e pistola. Ele começa a ficar um pouquinho apavorado com o que ele está vendo. O Zaider acaba tendo que se acomodar ali por ali mesmo, senta em cima de um crânio de cavalo que faz às vezes de banco, e ele observa do lado dele um sujeito alto, cafuso, tá? Com espada e pistola também, e ele começa a ficar meio apavorado. Do outro lado dele também ele observa outro sujeito com mais ou menos com as mesmas características e ele começa a ficar mais ansioso ainda. O que é curioso? Todos os presentes ali, inclusive o dono da hospedaria, que estão percebendo a ansiedade dele, a aflição dele, fazem questão de acalmar ele, dizendo que ele é bem-vindo, tá? Que eles não têm por costume ter problemas com tropas estrangeiras. Inclusive o próprio dono da casa convida ele a jantar, a pegar alguns pedaços de churrasco que estavam sendo assados ali, para que ele se acalmasse um pouco. Um detalhe que o Zeidler ele fica bem incomodado no espaço que ele está, no ambiente que ele está, é a questão da fumaça formada por essa fogueira, que fica bem no meio desse quarto, desse salão, vamos dizer assim. Ele, depois de ter jantado, ele está muito extenuado por causa da viagem que ele tinha feito a cavalo, então ele resolve ir dormir. E aí é oferecido para ele no canto desse espaço, dessa área, desse ambiente, uma cama improvisada com couro de vaca. E aí ele resolve então ir dormir. O Zeidler ele acorda um pouco antes de amanhecer o dia e observa que todo aquele agrupamento de homens que estavam ali em torno da fogueira, assando pedaços de carne em varas, fazendo um churrasco, ainda estavam acordados e ainda estavam agrupados ali, jogando cartas e aí apostando moedas, dobrões espanhóis, piastras mancheias, apostando ali, um apostando o outro para ver quem ganhava o jogo de cartas ali, estavam apostando a dinheiro. Ele logo em seguida ele se arruma, se apruma ali, toma jeito, já vai para preparar o cavalo, dá uma piastra, como ele fala, uma moeda que existia na época, para um rapazote que estava ajudando ele ali com o cavalo e parte em direção a Pelotas. Bom, esse é um dos mais antigos registros que se vai ter sobre um ambiente em Capão do Leão, sobre pessoas em Capão do Leão, sobre um referencial em Capão do Leão. É uma narrativa de um soldado mercenário, um viajante também, de certa forma, suíço-alemão, no século XIX. Importante dizer o seguinte: toda a descrição, a narrativa que ele faz, não deixe de ter os próprios preconceitos da época. O texto mesmo ele utiliza algumas expressões, algumas colocações assim, que expressam o medo dele, mas que visam a desmerecer também as pessoas que ele encontra, né? Mas o fato importante da gente concluir de todo esse episódio, né, desse importante registro, é que ele foi muito bem recebido, ele foi hospedado gratuitamente, ele pôde dormir, ele pôde se alimentar, não aconteceu nada durante a noite
a ele, mesmo com a presença ali de um número de homens até superior às forças que ele pudesse se opor a acontecer alguma coisa com ele, e no final das contas ele saiu reclamando. Mas aí é necessário entender o contexto da época. Mas esse então é um dos mais antigos registros que a gente vai ter sobre Capão do Leão na história.